E aí, gente, analisando isso aqui, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a hipótese do mercado eficiente, ou Efficient Market Hypothesis, que tem algumas versões dela, né? A fraca, a forte e a mediana. E que, no geral, tenta dizer que mercados financeiros, como mercado de ações, ETFs, coisa do tipo, como um todo, mercado como um todo, ele é eficiente, que os preços compartilhados mostram um equilíbrio, entre aspas, termodinâmico entre eles, né? Em que os agentes nesse sistema econômico, eles agem normalmente, pelo menos, né? De forma racional, e que ele tem informação suficiente para fazer investimento, que é, no caso, a base da teoria forte dessa questão, né? Então, o preço de ações você pode prever, não pelo futuro dela, mas pode usar os, os preços passados e atuais. No caso, a estatística bayesiana estuda o passado, relacionado, por exemplo, a um conjunto de ações, e a estatística markoviana usa os estados atuais do sistema para conseguir saber o futuro. Então, o preço, por exemplo, diário, eu estou vendo nesse exato momento a mudança de preço que dá fazer, por exemplo, um day trade nessa questão, procurando margem, né? Não quero comprar baixo, vender alto, né? Essa é a forma mais fácil de definir o mercado de investimentos. Então, o objetivo dessa teoria, né? Um dos principais autores dela foi o Gini Fama, né? E o prêmio Nobel em 2013. E dar uma contraproposta a ela, é o do Robert Shiller, que não acredita que os mercados são tão eficientes. No curso do Schiller sobre mercados financeiros, ele disse que ele discorda de Gini Fama, né? Ele ganhou o prêmio Nobel junto com ele em 2013. Só que, não que os mercados são eficientes, mas eles são mais ou menos eficientes. Porque o Robert Shiller acredita no que é chamada de economia comportamental, né? Que eu já falei em outro episódio, associada a entender como o ser humano age na economia, né? E como a forma dele pensar e agir reflete as ações do mercado, né? Então, defendendo o próprio Schiller, por exemplo, a gente sabe que as pessoas, elas às vezes agem de forma disfuncional, né? Sem informação suficiente para fazer investimentos, mesmo grandes empresas, né? Porque, por exemplo, na época do Covid, quem sabia que todos os países iam ter inflação tão grande em 2020 e 2021 por conta disso? Ninguém, né? Porque só um ser divino que sabe o futuro com infinita certeza, e o futuro de eventos, porque a economia também é eventos. Coisas físicas acontecem. Então, no caso, aconteceu isso e ninguém poderia prever. Então, por exemplo, a inflação, a gente poderia dizer já que não tem como você prever. Eficiente, sempre. No curto prazo, talvez, pode usar modelos matemáticos para isso, mas não no longo prazo. Tipo, como prever se vai chover ou não amanhã. A questão é o resultado. Você consegue prever no futuro com tanta eficiência assim? Essa é a questão dos mercados eficientes. E dizer que os mercados são eficientes é útil para a teoria neo-keynesiana ou keynesiana. Usa muito probabilidade na economia. Não que probabilidade na economia seja ruim, mas não necessariamente é algo que funciona de fato como as pessoas pensam, né? Como as pessoas acham que funciona. Então, eu quero citar aqui primeiro essa questão da Efficient Market, a hipótese, né? A versão fraca, forte e semi-forte, né? Só que antes disso, você pode ver aí, tá no título, né? Antes de eu dizer essas três posições que são as mais conhecidas na economia como um todo, para aqueles que são ortodoxos, né? Com o sistema de modelos econômicos ortodoxos, que são os que são mais populares hoje em dia.
Eu pus aí que não, né? Mercados financeiros não são eficientes. Essa é a quarta posição. O que significa que mercados não são eficientes? É a posição da economia austríaca e do libertarianismo, né? É que, como diria Rothbard, elementos econômicos, eles são caóticos. Eu vou tentar usar a teoria do caos para provar isso, né? A teoria do caos na matemática, né? Que é uma teoria relacionada a comportamento não linear, que pode ser aplicada também a funções de dados em tempo real, como é no caso de série temporal, como é no caso da economia, né? Toda economia é medida de série temporal, né? Flutuações de preço ao longo do tempo, inflação, taxa de câmbio, taxa de juros e blá blá blá. Então, a Forte diz que os preços que mandam nessa questão associada a, a como o sistema funciona como um todo. Que você pode usar os preços no sentido de prever os sistemas econômicos e que toda a informação está contida neles, né? É meio difícil dizer isso, né? Porque se você assim tão simples, seria que nem física, né? Tem várias tentativas de misturar economia com física, como é a chamada econofísica. Coisas como equações diferenciais parciais, termodinâmica sendo usada na economia. Tem, sim, várias questões interessantes. Até modelos de partículas, né? De desenvolvimento de hamiltonianos de partículas, meio que, entre aspas, são usados para entender, por exemplo, dinheiro como partícula, né? Mas, sei lá, equações de difusão e aplicar para economia, né? O que eu acho totalmente esquisito. Que não. Porque a economia funciona com as ações de pessoas, né? Não com movimentos brownianos randômicos, né? Como alguns dizem que é aplicável para o mercado de ações, né? O mercado de ações funciona como movimentos brownianos randômicos, né? Quem não sabe, movimento browniano é uma forma de movimento randômico. Até Einstein publicou um dos papers deles no Anos Miráveis dele nesse tema, né? Um dos papers foi sobre movimentos brownianos, né? Na física. Só que você vai aplicar isso para economia, né? Só que a razão da mudança de preço tem a ver com a forma que as pessoas agem e não necessariamente o tipo de em si. O tipo de em si, ele a priori pode ser definido assim randomicamente como um sistema não linear. Na verdade, essa base da teoria do caos na economia, mas não pode ser usado da forma que as pessoas usam para dizer que o conteúdo em si do preço que define as coisas. Por exemplo, a definição semi-forte diz que essa questão da teoria do mercado eficiente implica toda a informação pública é calculada nos preços compartilhados de ações, né? Mutual funds, ETFs, commodities e coisas do tipo, funcionam de forma eficiente. É uma questão de ações, né? Necessariamente. E que nem análises técnicas ou fundamentais podem ser usadas para ter ganhos superiores, né? Essas análises técnicas e fundamentais são dois modelos diferentes de investir em ações, né? O técnico é mais baseado na parte dos gráficos com relação a preços, né? Eu li um livro no passado sobre isso, tem no meu Instagram, que era só sobre análise técnica, né? Então você tem formas, métodos, fecha padrões na forma como ações específicas se movem com relação ao volume, com relação a forma que o sistema se comporta e você conseguir saber a hora de comprar e vender. Só que qualquer analista técnico honesto vai dizer que isso obviamente é uma técnica que funciona, mas que não é um fim em si mesmo, né? E é fundamental, né? Modelos econômicos, coisas do tipo, pra você entender, baseado na sua forma
mais basilar de como os mercados funcionam, de como as empresas realmente estão gerando seus recursos que estão sendo investidos por investidores, visitar empresas para olhar o seu modus operandi, coisa do tipo, para tentar entender qual seria melhor para investir, do ponto de vista de você entender como elas realmente funcionam e, logicamente, escolher qual investir. Então, diferente da análise técnica, você só vê os números. E a outra, você também tem uma lógica por trás. Eu vou investir na Apple, porque eu analisei o perfil da empresa da Apple, eu analisei as suas inovações recentes, seu escopo de mercado, e eu creio que ela vai crescer as ações dela. Mas normalmente o certo é você usar ambas, né? Porém, por exemplo, nenhuma das duas ia prever que a inflação de todos os países ia cair, ia aumentar, perdão, em 2020, 2020 2021, por conta do Covid, porque é impossível de prever. Então, essa definição semi-forte, né? Ela diz que realmente a informação pública está realmente, né, nos preços compartilhados de ações, mas que você não pode usar análise técnica fundamental para ter um ganho superior tanto assim. Diferente da versão forte, né? Que você pode, na verdade, usar a eficiência a seu favor para render lucro, né? E a forma fraca diz que todos os preços passados de ações são revertidos sim no preço atual das ações. Portanto, a análise técnica não pode ser usada para prever e ganhar do mercado. Então, essa é a fraca. A forte diz que sim. Então, são três opções. A mais forte do Eugênio Fama, por exemplo. A mais fraca talvez seja do Robert Schiller, mas ele mesmo disse que ele pensa de uma forma mais, tipo, mercados são eficientes, mas nem ele é neo-keynesiano. Ou é pós-keynesiano, sei lá. Então ele meio que entende, pra ele, né, que mercados são eficientes, mas não tão eficientes quanto as pessoas pensam. Que tem coisas que são imprevisíveis, né? Robert Shiller também é um autor do livro chamado Narrative Economics, né? Economia nas narrativas, que diz que narrativas da mídia, nas redes sociais, no jornalismo, e até de boca a boca, são como epidemias que passam para as pessoas e que mudam seus comportamentos. Não só em comparações, mas também a produção, a decisões políticas do governo com relação à taxa de juros, com relação à definição de propriedade privada, que afeta o mercado imobiliário. Na China, por exemplo, são várias questões políticas, narrativas que afetam a economia, isso é óbvio, só que ele argumenta de uma forma mais teórica, né? Que as narrativas, elas compõem uma constelação de narrativas que podem mudar, por exemplo, a questão do fim do padrão ouro, né? No curso dele. Que tá na Coursera, por exemplo, Robert Schiller, narrativa econômica, ele fala dessa questão, né? Que tem uma narrativa relacionada ao ouro, né? Tem um grupo de economistas que são contra o padrão ouro. É uma narrativa. Outros a favor, outros mais ou menos a favor. Talvez uma economia vitalista, né? Prata e ouro. Ou tem um maluco que pensa que Bitcoin ou criptomoedas deveriam ser usadas, enfim. Então, existem várias noções que o mercado financeiro realmente tem. Porém, uma coisa é certa, vamos supor que as três versões aqui estão erradas. Então tem um problema muito sério com as pessoas entendem de finanças e economia hoje em dia, né? Porque vamos supor que a hipótese do mercado eficiente está totalmente errada em todos os sentidos. Então tem um problema crônico terrível com a economia atual. Que as pessoas não entendem nem as coisas mais básicas do ponto de vista teórico e estrutural, né?
ponto de vista estrutural, né? Por exemplo, no que mercados são eficientes. Porque essa afirmação não é útil para um investimento, na prática, mas é útil para dizer que usar modelos matemáticos econômicos para prever o futuro de ações é algo útil e que hedge funds, empresas de investimento vão usar e que os clientes vão analisar como pô, essa empresa ela faz toda essa estrutura matemática, probabilidade, para entender o meu risco, né? Conseguir o melhor retorno. Então, com certeza, essa é uma boa empresa para eu colocar meu dinheiro para ser investido. Né? Por causa de pessoas que põem dinheiro para corretores investindo com ele, né? A pessoa não manja de investimentos, ela quer que outra pessoa faça isso por ela. Né? Mas o problema é que é um ponto importante, assim, que afeta, assim, a sua decisão. Para a criação do seu portfólio. Porque se você acredita que os mercados não são eficientes, você realmente vai entender que tanto técnico análise como fundamental análise na economia são úteis, mas não são um fim em si mesmos. E que, na verdade, você deve entender como pessoas coletivamente se comportam para entender como a economia funciona e para entender em que ações comprar. Obviamente, por várias razões eu creio que técnico análise funciona. Você simplesmente olha o gráfico, você entende que aquilo lá, por exemplo, é o preço de uma commodity, como arroz ou trigo. Você quer comprar um future, né? Que é você basicamente paga por sei lá, você paga por não sei quantos barleys de trigo, né? Quantidade de trigo. E aí vamos supor que eu gasto 10 mil dólares em futures de trigo. Então eu tô dizendo que esse trigo, isso num aplicativo de ações. Ou no stockbroker, não importa. E aí eu compro 10 mil nessa commodity, eu invisto nela. E o future basicamente ele tem um preço fixo para você ganhar o seu investimento. Se investir 10 mil, vamos supor que suba 10%. Então você vai ter um crescimento mais de 10% com relação ao trigo que você investiu. Né? Vamos supor que aumentou muito, então 50%. Só que pode acontecer ao contrário, né? Então vamos supor que é um future de 6 meses e o preço do trigo abaixou. Aí no caso eu perdi. No caso, como é fixo, então tem alguns tipos de future que você não vai conseguir tirar a tempo pra você ver que tá caindo e você fala, não, acho que vai dar melhor desse future aqui. Tem formas de você prevenir contra isso, né? Em options. Você consegue controlar melhor. Se o preço cair demais, você simplesmente cancela essa transação, né, entre aspas, esse investimento. Então tem várias formas de você conseguir se proteger nessa questão. É uma opção, uma forma. Porém, é basicamente uma especulação sobre o preço do trigo. Para isso, eu tenho que saber os movimentos do mercado do trigo. Tem que saber quando que vai ser as safras. Se eu tenho que ter informação com relação por exemplo, no caso do arroz, teve uma época aí que teve uma notícia que na Austrália tinha produzido uma grande safra de arroz. Isso acontece quando você tem uma produção muito alta. O preço é baixo. As pessoas não tem como estocar arroz infinito, né? Se tem muito arroz, as pessoas não querem vender para empresa menor. Isso é escassez one on one, né? Tipo, coisa mais simples da economia. É quando ocorre escassez. Ou abundância, né? Quando a abundância, o preço baixo. Então você sabe, se você pegar um future que você tava num valor alto histórico, que eu não recomendo você comprar em altas históricas, né? E a baixa, você vai perder dinheiro nesse future. Então é um problema, né? Você tem que estar ligado nessas questões. Então é tudo sobre especulação, né? Você tem que entender como o mercado funciona. Normalmente quando a pessoa investe, ela investe mais em
Se eu quiser algo mais simples, né? Algo mais seguro é em dinheiro. Então eu posso armazenar em dólar, por exemplo, dinheiro por um tempo. Já que de repente aprecia com relação à minha taxa de câmbio do dólar. E ou outra moeda pode ser no euro, por exemplo. Não importa. Normalmente é um investimento safe, né? Você não tem uma flutuação muito grande, a não ser que você mora na Bolívia. Outra forma é bonds, né? Que é títulos em português. Então, tem títulos, por exemplo, de 10 anos, de 30. São para governos, né? Então, por exemplo, eu quero investir no título do Japão, por exemplo. Então, tem lá a opção de 10 anos, eu vou lá e invisto, eu ponho R$1 milhão, por exemplo, de repente 10 mil reais. E isso vai rendendo ao longo do tempo. Considerar um investimento safe. Normalmente os países tendem a ser mais estáveis. Embora se você investisse título da Argentina de 30 anos em 1970, eu acho que seria esse final. Bonito. E tem treta com isso. Eu já vi exemplo em curso de professor falando dessa questão de que na Argentina mesmo, que os caras investidores que investiram na Argentina, e que na merda que deu ali nos anos 90, 2000, a Argentina não conseguiu pagar eles, né? E aí, basicamente você fica de verdade, né? Porque, de repente, país investir na Argentina, coisa do tipo, não só pessoas, né? E aí, tipo, cadê meu dinheiro? E tem questões legais, né? Com relação a esse investimento que não é pago, né? Então, é uma coisa um pouco complexa essa questão de bondes, né? É uma forma de ter meio que uma renda fixa, né? As pessoas dizem, né? Até no Brasil tem como, né? Seja de bonde de 5, tem até de 2 anos. Aí você vê a taxa de crescimento, né? Eu tô vendo aqui em tempo real, teve uma queda recente, né? Se bem que teve uma alta desde 2018 até o início de 2022, no caso da bond de 2 anos. Mas, por exemplo, se você comprasse em 2015, 2016, por exemplo, e você vendesse, você tivesse essa questão em 2018, você viu uma grande queda. 2019, mais ou menos. Isso na bond, no título de 2 anos do Brasil. E como que você prevê que vai cair tanto? Se você olhar o histórico anterior, tava bem melhor, né? E parecia, pelo menos de forma bayesiana, né? Com o histórico desse sistema, que não ia diminuir tanto, né? Mesmo usando, por exemplo, modelos de inteligência artificial como Amazon não, Facebook Profit, por exemplo, que é um modelo de IA para prever futuro de ações, você não ia conseguir prever que ia cair, porque a razão de cair são coisas que acontecem geopoliticamente, às vezes. Por exemplo, o preço do petróleo, porque caiu depois da guerra da Rússia e Ucrânia começar. Perdão, porque subiu, né? Era por causa da guerra, né? A guerra mudou a geopolítica, até o fornecimento de petróleo no mundo todo, né? A Europa ficou sem petróleo por bastante tempo da Rússia. Começou a pegar meios de conseguir esse mesmo gás natural também, enfim. Acho que o problema na Europa era gás natural, na verdade. Então, é um problema que hoje em dia você depende dos países para você ter as coisas. Não tem como todo mundo produzir nacionalmente. Porque quando a população cresce, você precisa de comida, você precisa de gás natural, por exemplo, em países frios. Você precisa de commodities que é impossível você produzir ao mesmo preço, com a mesma eficiência, nacionalmente. Aí a pessoa fala, não, vou produzir tudo nacionalmente, mesmo. Vou dar um jeito, vou investir. Você vai quebrar a cara, porque você nunca vai conseguir produzir petróleo e gás natural no mesmo preço que você compra da Rússia, porque lá tem mais, acabou. É uma questão de recursos naturais disponíveis.
Se você tem mais eficiência de venda, você tem mais, você gera mais, e acabou. Não tem discussão. Não tem como produzir mais, porque não tem mais do que isso. O negócio do Brasil é agricultura, por exemplo. Tem outras formas de energia. Cana-de-açúcar é muito usado, por exemplo. Etanol, que é muito exportado, né? Nos Estados Unidos e tal. Mas tem coisa que você tem que importar. Até na própria questão de grãos, por exemplo, cereais. Vão ter questões que o Brasil não consegue produzir tanto quanto os países. Ou de repente ele está exportando muito e ele tem que comprar de fora também. Então tem coisas que você não tem como você produzir nacionalmente. O que o Federico Bastiat, por exemplo, diz no livro dele. Ele até contou uma anedota, né? De um pai que tinha uma fazenda que plantava, acho que uns 3 tipos de commodities ali. Aí um pai morreu e ficou fazendo pro filho, né? Aí o filho foi lá e falou, não, o meu pai ele importava máquina, ele só produzia alguns tipos de commodities aqui, eu vou expandir para mais de 20 commodities que eu vou produzir vinho, eu vou produzir uvas, pra ter vinho tem que ter uva, né? Eu vou produzir trigo, eu vou produzir um monte de coisa, milho, um monte de coisa que meu pai não construía, né? Vou construir um, um moinho, vou construir meio que coisas que o meu pai importava pra conseguir gerar mais, né? Acabou que Federico Bastiat continuou essa história, né? Que o filho acabou nas dívidas, quase teve que falir, né? Nessa anedota, né? Porque ele viu que, primeiro, que a terra dele não dava pra plantar tudo aqui. Tem uma questão de rotação de crops, né? Qual é a tradução de crops em português? E você plantar, tem rotações que você pode plantar a cada época, mesmo com a questão dos agrotóxicos. Você não pode plantar um monte de coisa no mesmo local. Não é assim que funciona. E ele viu também que várias coisas que o pai dele importava, produzir ele mesmo era muito caro. Ele não tinha recursos o suficiente. Que era muito mais barato de comprar dos outros. Como, por exemplo, fertilizante, coisa do tipo, né? Mas você tem que produzir para pôr fertilizante. Enfim, é que nem, por exemplo, eu quero um PlayStation 5, né? Você acha que eu vou ter todo o trabalho de eu mesmo produzir PlayStation 5, contratar pessoas, fazer meu próprio videogame? Ou simplesmente eu vou na loja e compro o PlayStation 5? Ou quero roupa, né? Você acha que eu vou fazer a roupa eu mesmo? Ou que vai ser mais barato? Porque antigamente era assim, né? Você tinha vilas, né? Na economia primitiva, e muitas coisas você fazia você mesmo, né? Você tinha uma base de agricultura muito forte que era que você consumia, né? Você tinha aquele gado era sua comida. Não era só pra venda. Então a agricultura familiar era muito forte no passado. Então, essa questão, né? Os países é a mesma coisa. Eles não conseguem produzir tudo sozinho. Eles precisam importar de fora. Todas essas relações econômicas são importantes para o mercado não só de ações, né? Porque tira da sua cabeça que investimento é só ações. Só empresas. Você pode investir em questão de taxa de câmbio. De repente você investe no dólar quando tava baixo, né? Agora não tá. Não é uma boa investir nesse momento, se você é BR. Mas quando tava na baixa, né? Seria uma boa investir no dólar. Armazenar esse dólar e vender depois que ficou 5. Quando tava 2 e pouco, tá? O euro, por exemplo, na baixa você vende. Você tem que saber. Pra você investir, você tem que ver o que caiu. Quando dá merda que você tem que comprar. Você tem que comprar uma ação de uma empresa. Não, talvez não de uma empresa somente. Empresas têm que saber realmente como ela comprar. Mas, por exemplo, se o país tá quebrado, a merda, compra bonde do país. Espera até
voltar ao normal, porque é um país, né? De repente depende do país também. Não vai pegar da Tailândia e achar que vai dar certo. Mas você pega a bolsa da Dow Jones, o índice, né? Dá pra você investir em índice, na bolsa como um todo. Caiu ela, você não tem nenhuma ação ali. Pra quem tinha ação ali, se ferrou, ok. Mas pra mim que não tem, eu vou lá e compro quando cai, quando tá naquela histórica. Eu sei que um dia vai subir de novo. Que é uma bolsa. Conhecida. Enfim. Índices de futuros, sei lá. Ibovespa, Westech, China H Shares, China 50. Você investe quando tá baixo. É assim que funciona. Então, por exemplo, eu tô aqui olhando a estatística da China 50. E 2008 teve um pico, 2007, né? Pra 2008 teve um pico enorme por causa da crise de 2008, provavelmente. Com certeza não era hora de se comprar. Mas depois teve uma época que tem uma baixa histórica nos últimos anos nessa mesma bolsa. Essa hora de comprar, quando deu a baixa, e depois vender quando deu a alta, que foi 2020, mais ou menos. A questão é que você tem que entender a hora de comprar e vender. Só que esse entendimento não vem do mercado ser eficiente. Vem de como as coisas geopolíticas, as coisas relacionadas a narrativas econômicas, como eu falei do Robert Schiff, a movimentos de mercado baseado em ações de pessoas, não tem nada a ver com olhar só pro preço. Não que a análise técnica não funcione. Pessoas que ensinam só você olhar o gráfico e tal. Talvez funcione para day trading, outra coisa do tipo. Também para longo prazo, mas não é um fim em si mesmo. Não vai prever o futuro fazendo isso. Que a hipótese forte do mercado eficiente está errada. Todas estão erradas. Eu creio que o mercado são altamente ineficientes, né? O que eu defini aqui. Então o movimento de preços tem a ver com isso. As ações do Facebook, elas teve uma queda há uns anos atrás. Por uma grande insatisfação, tanto pública quanto na mídia do Facebook. Questões que tinham feito e tal, com relação a dados das pessoas, coisa do tipo. O Facebook passou por uma navalha na corte dos Estados Unidos muito forte também, um tempo atrás. E tudo isso contribuiu pra ter uma época que a meta caiu. Porque no Facebook é meta, né? Então é realmente algo que ninguém previa, que ia cair naquele momento. Caiu, tudo caiu. Então é uma questão que não tem como você prever, a não ser baseado, a gente vê tantas questões negativas acontecendo no Facebook, do ponto de vista narrativo, né? Então talvez no futuro ele vai cair. Então, seria melhor vender agora. Não esperar dar merda. Então, várias coisas podem acontecer assim, várias notícias mudam a cabeça das pessoas que viram uma notícia sobre uma empresa. Tal pessoa de tal banco ou de tal hospital que tem ações interessantes para investir. Vamos supor que eu tenho 1 milhão em ações, sei lá, em uma empresa como a Nvidia. A Nvidia não, vamos pegar uma empresa mais simples. A Tyson Foods. E que tá embaixo no momento, né? Que é uma empresa que eu tô vendo aqui em Nova York. Vamos supor que aconteceu um escândalo terrível, inimaginável, passando no mundo todo com relação à comida do Tyson Foods. As pessoas na hora vão vender as ações que elas têm para sair fora da Tyson Foods. O preço vai cair. As pessoas não confiam mais na Tyson Foods. Não tem mais capital investido ali. Então, a razão que caiu não é porque você não olha pro histórico de preços. Você olha pra análise fundamental. Você olha, tô vendo essa notícia aqui, tá passando no mundo todo. Vai cair essa merda. Às vezes não cai, mas na maioria das vezes cai. Uma notícia pode fazer isso aqui. Movimentos econômicos também são narrativas construídas que a gente tem que saber. Então, o economista ele tem que saber o que está acontecendo. A questão de geopolítica, a questão de narrativas que estão acontecendo na mídia, ele tem que saber isso, né? Isso é uma parte importante dessa questão, né?
ETF, você vai investir em ETF, você tem que saber a procedência desse ETF, tem que ver se esse índice é ativo ou passivo. Se esse índice, porque é índice de índices ETF, né? Se esse ETF que realmente, por exemplo, um ETF com base em ouro, por exemplo, será que realmente eles têm ouro físico que dá essa liquidez para ETF? Enfim, ou fundos, né? Você quer investir em fundos. Que tipo de fundo você quer investir? De que país? E essa coisa de país também é importante. Uma coisa que eu aprendi no curso de investimentos que eu tô fazendo na Universidade de Genebra é a questão de que você tem que investir em mercados internacionais também. Esquece a ideia de só investir em mercado nacional, que não dá retornos comparado a investir tanto no mercado nacional quanto internacional. E a maioria dos investidores tendem, estatisticamente, a investir mais na economia local do que na internacional. Mas na internacional você tem vários benefícios. Principalmente no Brasil, porque a gente tem valorização de moedas em relação às nossas, né? Então, às vezes até é interessante investir em mercados internacionais, principalmente relacionado ao dólar, euro, coisa do tipo. Tem vez de ver um fundo no Brasil, porque você não vê um fundo na Inglaterra, nos próprios Estados Unidos, ou em outros tipos de países, né? Vai pegar um ETF, você não pega, vai pegar um ETF do Brasil, você não pega um ETF. Estuda a questão do ETF, né? Como ele funciona. Porque muitos ETFs parece que eles somem, tá? Tem ETFs que param de existir. Então até nos comentários aqui do meu aplicativo de investimentos tem os caras falando. A ETF da Rússia do nada some. Some mesmo. Ele já era, assim. Só que o dinheiro já era. Então, são questões interessantes para quando você vai fazer investimento. Mas vamos pro ponto desse episódio aqui. Por que mercados não são eficientes? E eu vou me basear nisso, num paper, pegar ele aqui, vou deixar na descrição, que define uma coisa chamada Complexity Economics. Vamos ver se eu acho aqui. O que é Complexity Economics? Uma teoria, um cara chamado Brian Arthur, que busca explicar a economia de uma forma mais algorítmica, né? Não matemática, porque ela já foi descrita matematicamente muitas vezes, mas de forma algorítmica. O que significa isso? Que para analisar a economia a gente deve organizar de uma forma mais estrutural do que anteriormente era feito, né? Por exemplo, algumas proposições aqui da teoria chamada Complexity Economics do Brian Arthur. Tá na descrição o paper dele, da Nature. E comparada com a economia neoclássica, né? Moderna. Agentes na Complexity Economics, né? São diversos. Eles não têm equilíbrio. Então, as pessoas agem, as ações delas agem de uma forma totalmente imprevisível, né? A teoria neoclássica dizia que sistemas econômicos são uma máquina muito bem funcional. Na Complexity Economics de como ecologia de predições, ações e estratégias no contexto de teoria dos jogos. Que os agentes eles têm problemas bem definidos. A teoria neoclássica, né? A Complexity Economics diz que na verdade esses problemas não são bem definidos. O comportamento de agentes se optimizam, né? Melhoram no caso da teoria neoclássica. No caso da Complexity Economics, os agentes, nós, né? Temos uma incerteza fundamental. A gente explora, a gente tem mais informação, mas sempre incerteza. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Eu não sei se uma tragédia num país vai ferrar minha ação. Ou quer investir num fundo. Ou se vai ter, sei lá, do nada vão achar uma mina de ouro lendária
que vai fazer a inflação subir de ouro, que nem na época do ano que a gente falou, né? Na época das grandes descobertas. Que acharam o novo mundo e acharam mais ouro, e aí, na Europa, o ouro deu inflação. Na prata também, porque os caras tinham ouro pra dar e vender, velho. As estruturas estruturais, a mudança, né? Na teoria neoclássica, né? Estão em equilíbrio. Na Complexity Economics, são estruturas com causas endógenas novas e totalmente reestruturadas, né? Principalmente com as mudanças tecnológicas, né? Que os agentes são totalmente racionais. Que é essa questão do que os agentes, agente forma racional é a base do que o Gini chama de a teoria do mercado eficiente, a versão forte, né? Robert Schiller, ele acredita que não necessariamente as pessoas agem racionalmente, né? Que se uma pessoa acredita em economia comportamental, neuroeconomia, ela tem que crer que a versão, no mínimo, da fraca ou semi-fraca do mercado eficiente, né? Que é a visão de Robert Schiller. A visão de Eugene de Fama para mim é uma aberração. Mercados não são eficientes. Você mais tryhard já já. Enfim, e outras questões. História e o caminho tomado importam a teoria de complexos econômicos. É um sistema aberto e não fechado. Matemática e computação são usadas de forma algorítmica, baseada em eventos, né? Em eventos geopolíticos, narrativos, históricos que acontecem em empresas, em coisas do tipo do mercado. Na neoclássica, essa matemática que você vê a informação em preços. No caso de ações é isso. Inútil, né? Simplesmente porque qualquer economista que queria que mercados fossem eficientes, acho que ele não entende o que ele tá falando. Por mais que seja uma pessoa muito conceituada, inteligente, às vezes até porque é mais simples, né? Dizer que tudo tá em equilíbrio e blá blá blá. É muito mais simples do que aceitar o contrário. E é uma coisa que todo mundo acredita, né? O que é chamado de complexos econômicos não é algo comum. Uma coisa que as pessoas falam muito. Mas ela é a base do que eu chamo de nova teoria austríaca, que é a minha oposição. Se alguém me perguntar qual escola de economia que você segue, é a do livro que eu escrevi. Mas se eu fosse, sendo honesto, né, com base na Complexity Economics do W. Brian Arthur, foi a base do livro Nova Economia Austríaca, que eu escrevi recentemente. Ano passado que eu. Então, a questão é essa questão chamada Complexity Economics é basicamente que mercados não são eficientes, que agentes não são racionais. Que teoria dos jogos é muito importante, mas que é muito mais difícil você prever as coisas na economia. E que tem a ver com a ação humana de von Mises também, que vem pegando força também, né? A chamada de economia comportamental e neuroeconomia, que já foi em outros episódios, que é uma estrutura que não é previsível, a não ser que você seja um ser infinito, onisciente, impotente, claro, evidente, que sabe o futuro, com uma infinita certeza. Então, eu creio que isso é bem simples. Você não tem informação suficiente para prever o futuro, logo você não tem como prever os preços do mercado de forma tão eficiente no longo prazo. E para casos específicos vão ter casos que você vai conseguir, talvez. E você tem modelos probabilísticos que vão dar certo no curto prazo para certas ações, para certas commodities. Você vai prever o preço, com certeza que você vai ter um retorno não exato. Tipo, tem um cara chamado Trygve Havel, que ganhou o prêmio Nobel também por sua pesquisa em probabilidade na economia. E cara, eu creio que a probabilidade dele é muito boa. Eu não sei direito como funciona do Keynes, mas a teoria da probabilidade na economia do Trygve Havel, ela é muito boa, muito bem feita, muito interessante, muito útil.
Só que por curto prazo, porque nem prever meteorologia, você não prevê se vai chover ou não daqui a 30 anos. É impossível. Seja de forma bayesiana, com o histórico do, do tempo, ou seja de forma marcoviana, vendo o atual do tempo. Você não consegue prever. Você não consegue prever que amanhã vai ter uma chuva tão forte por dias que vai ter uma enchente. Você não tem como prever, você não tem como. Por mais que a meteorologia, os dados agora, assim como a economia, são absurdos, absurdamente grandes. É, nem o número de dados, nem a interpretação desses dados com Big Data é o suficiente para prever o futuro da meteorologia. As pessoas dizem, não, a economia é assim. Você vê pessoas, por exemplo, tem um curso que eu não fiz, mas eu sei que tem do Fed, né, dos Estados Unidos, que é a maior organização de monetária dos Estados Unidos, que ele ensina lá como prever o futuro com a sua inflação e coisa do tipo num país, no governo, né? Porém, na época do Covid, você acha que alguém ia prever? Ou na época da... que começou a guerra da Ucrânia, que ninguém sabia. Quem sabia que ia ter a guerra da Ucrânia? E da Rússia, quando começou. E, obviamente, o preço do barril do petróleo só mudou posteriormente, né? Porém, quem investir em petróleo, em crude oil, né? Que é o cru, sem nenhuma destilagem, quem acharia que ia mudar tanto? É uma coisa. Não é previsível, você não sabe quando as guerras vão acontecer ou não. E tem sim impactos econômicos que automaticamente são gerados. Uma coisa que diminui guerras é os países dependerem dos outros. Então, porque os Estados Unidos não ataca. Vamos supor que ele tem uma rixa com a Europa, por exemplo. Tanto a Europa precisa dos Estados Unidos para exportação e importação, quanto vice-versa. E vários países são assim. Então, mesmo que haja tretas, é meio difícil começar uma guerra hoje em dia. Antigamente, por exemplo, os mongóis, eles iam atacar todo mundo e já era, né? Por um tempo, os países islâmicos, né? Na época medieval ali, também faziam a mesma coisa. Mas não era algo simples assim. Não era algo tão complexo como hoje. Que você depende um dos outros países. Então você não pode simplesmente sair atacando outro país sem esperar consequências. Né? A própria Rússia sofreu consequências. Por causa do globalismo atual. E o globalismo é inevitável, né? Porque as relações econômicas internacionais aumentaram. É óbvio que ia ter organizações para regular as ações do país. É basicamente isso. Mas o contexto de complexos econômicos, por que mercados não são eficientes? Vamos relacionar com uma prova matemática agora, que é a teoria do caos. Que teoria do caos? Começou com Poincaré, talvez? Com relação ao problema de os três corpos, né? E com N corpos, né? Que por exemplo, o problema de dois corpos é a movimentação da Terra em relação à Lua. Você adiciona o Sol os três ao mesmo tempo, fica difícil prever o futuro. O problema de três corpos. Se você adiciona mais, fica mais complexo ainda. Você prevê as coisas ao mesmo tempo para um futuro muito grande, né? Não é no curto prazo, no longo prazo. Probabilidade no curto prazo funciona, por longo não. Aí a questão quando a gente fala de teoria do caos, não é que é imprevisível de verdade. É que, pra nós, no momento é imprevisível. Então, o que significa? Eu sou alguém que particularmente não acredita em randomicidade verdadeira, que é algo de verdade randômico. Eu creio que tem dados suficientes, colisões em bancos de dados suficientes, você consegue achar padrões. Mesmo em funções randômicas e coisa do tipo.
creio que tem opiniões também desse tipo. E randomicidade não existe. De fato, né? Às vezes, o que a gente chama de randômico é simplesmente nossa ignorância de como o sistema funciona. E que somente vendo os padrões dele e não a causa, a gente não consegue saber por que é tão randômico. O movimento de coração, por exemplo. Pode falar, pô, a medicina avançou tanto, mas uma das coisas chamadas de caótica, a teoria do caos, são movimentos de batimentos cardíacos. Isso é muito importante para pessoas que têm problemas cardíacos, angina forte, por exemplo, que é dor na lado esquerda do peito, e que precisam saber, por exemplo, o padrão de vezes que isso vai acontecer, né? Principalmente em casos mais fortes, para prever ataque de coração, coisa do tipo. Mas não é algo tão simples. Você pode falar, mas é só uma série temporal de batimentos de coração. Mas, cara, vira caótico. Mas tem sistemas que não são caóticos. Então, o que é um sistema caótico? Como que a gente prova do sistema caótico? Qual que é a definição de sistema caótico? Hoje em dia, a forma de prever não, saber se um sistema caótico ou não é chamado de expoentes de Lyapunov, né? Isso é um tema muito importante, é muito usado na teoria do caos. Expoente de Lyapunov é basicamente, para séries temporais, é para você analisar a diferença entre duas séries temporais do mesmo lado, né? No caso de batimentos cardíacos, e você vê a diferença entre elas contínua. Não é tipo diferença tipo variância e coisa do tipo. É uma diferença cíclica entre elas. Tem uma equação específica para calcular esses expoentes de Lyapunov. Não sei se é maximum likelihood function, mas tem uma equação específica. Até na universidade ainda tem, eu acho. Eu pus alguma coisa faz tempo sobre isso. E a questão é que você consegue prever não, saber se um sistema é caótico ou não. Isso foi aplicado para dados de movimentos cardíacos em várias áreas da física, pode ser aplicado. Só que também foi aplicado para economia. A questão é, mesmo antes disso já existiam teorias de random walk na economia, que é um tema da física, que diz que sistemas econômicos, por exemplo, preços de ações caminham de forma randômica, por isso são imprevisíveis. Também de movimentos brownianos também, que tem a ver com randomicidade na economia. E aí você tenta usar a probabilidade para saber calcular o movimento desse sistema, sabendo que ele é randômico e browniano. Porém, o ponto é, a gente vê que um sistema ele é caótico usando o expoente de Lyapunov, como foi usado por alguns papers que estão na descrição. Na inflação de países da Europa, na taxa de câmbio de países da Europa, que é a relação entre preços entre moedas. Então, inflação, taxa de câmbio e preço de ações. Então, tem papers já na descrição que mostram que existe caoticidade, né? Existe uma questão que torna aquele sistema imprevisível em dados econômicos. Obviamente, mais pesquisa tem que ser feita com mais dados em mais países ainda, com vários elementos do que é caótico ou não. Mas essa é a prova mais científica, né? Mais matemática, de que a teoria do mercado da eficiência está errada. Então, os expoentes de Lyapunov são a prova de que mercados financeiros não são eficientes. Por que ninguém fala disso? Porque as pessoas não importa se está certo ou errado. Nem o economista atual, que é keynesiano, essas trends mais populares. Somente tipo, o governo ele gosta de economista keynesiano, né? Por razões que eu não vou dizer aqui. Mas tem a ver com expandir crédito, conseguir gastar mais, enfim. Porque keynesiano gosta de gastar, né? Ele acha que o governo tem que investir, mesmo com dívida, que se você investir o suficiente mesmo com dívida, você
você consegue retorno, mas não é muito bem verdade, né? Às vezes, se um governo, a maioria das vezes, se o governo investir com mais dívida, sem tomar devidas providências de verdade, né? Que a escola austríaca, por exemplo, defende, você vai ter mais dívida. E a Argentina, por exemplo. Então, o ponto é: taxa de câmbio, inflação, preço de ações não é só forma randômica, é caótica, caos. Teoria do caos. Tem um tema na teoria do caos chamado caos control, né? Que aí você tentar fazer esse sistema não linear ser mais previsível. Tem na matemática áreas com relação a tentar entender sistemas caóticos não lineares e conseguir prever esse sistema, né? Sistemas hidrodinâmicos, por exemplo, são caóticos em várias questões. Então, teoria do caos é um tema em si mesmo. Rothbard, por exemplo, fala no livro dele dessa questão da teoria do caos, mas eu já via isso antes, bem antes de ler Rothbard, por causa que, sei lá, mesmo antes de estudar economia, eu já manjava um pouco de teoria do caos e eu sabia que provavelmente esse era o caso na economia. Os expoentes de Lyapunov provam isso numa prática. Só que, como é um lema muito comum no mercado financeiro, isso, que a verdade é que a economia usa matemática, mas é uma matemática específica, né? E não é tão de alto nível assim, como as pessoas pensam. Tem itocálculo, equações derivadas parciais e tal, mas não é que nem na física que você tem uma aplicação real para aquilo, sempre. Não que na física tenha essa aplicação, mas você calcula o integral de uma partícula, você sabe o que vai acontecer normalmente. Dependendo do sistema que você está medindo, né? A não ser que seja computação quântica, né? Física quântica. Mas você consegue ter controle sobre o sistema, assim. Agora, na economia, porque ela gira em torno das ações das pessoas, não tem como fazer isso. Então, qual é o ponto aqui? Sistemas econômicos são caóticos, ponto. Isso daqui não tem discussão. É o que prova o expoente de Lyapunov. No caso, se você quiser dizer o contrário, você vai ter que provar que o expoente de Lyapunov e que teoria do caos não tem nada a ver com a economia, mas aí você vai ter que... Vai ser meio difícil fazer isso, porque eu acho que vai ser mentira. Provar uma mentira é meio difícil. Então, sistemas econômicos são caóticos, são imprevisíveis, ponto. Por que são imprevisíveis? Qual é a causa? Que é movidos por ações humanas. Não uma ação humana de uma pessoa, mas de conjunto de pessoas que são imprevisíveis. A não ser que você tenha informação suficiente. A questão também é que você não tem informação suficiente. Você consegue ler a mente das pessoas. Não consegue ler a mente do Putin, saber que ele vai atacar a Rússia e a Ucrânia e saber que daqui a algum tempo vai cair, num período específico, o preço do barril do petróleo. Então, poderia dizer que ia afetar. Mas quando? Quando que eu tenho que vender? Quando que eu tenho que cancelar meu field? Enfim, são coisas muito impossíveis de você prever. É simplesmente imprevisível, não tem como. A não ser que você seja um ser infinito, todo poderoso, com todo conhecimento, que não somos, no caso, né? Então, como não somos, nós não conseguimos prever o futuro de ações com eficiência, porque mercados financeiros não são eficientes por design. E é o que os expoentes de Lyapunov provam cabalmente. E que a economia comportamental e a neuroeconomia também provam. Tipo, a neuroeconomia e a economia comportamental é a explicação da causa e o resultado final é explicado pela teoria do caos. E a Complexity Economics, ela só usa essas duas coisas para mostrar. Na verdade é mais até a parte do caos, né? Mas também na economia comportamental para mostrar que isso de fato é verdade. Então eu creio que Complexity Economics é a maior escola de economia que alguém poderia
seguir. Então esquece a economia. A economia austríaca é importante, mas ela cometeu muitos erros ao longo do tempo. Mas enfim, é isso, até o próximo episódio.